Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Network em Companhia. Eu sou a Caroline Pitarelli, esse é o nosso terceiro programa e o nosso objetivo é levar sempre a vocês muito conteúdo a respeito desse tema, como a gente tem debatido já desde o início. É muito importante para as nossas empresas, é muito importante para os nossos negócios e cada programa a gente vai ter um tema diferente, convidados diferentes para agregar a vocês muito conteúdo, muita informação e que possa, com certeza, aí, contribuir com vocês ao longo dessa nossa jornada de trabalho. Os nossos programas são sempre mensais. Mês que vem a gente vai ter um novo programa. Já deixem aí na agenda, vai ser no dia 16 de maio, uma segunda-feira também, às 16 horas, voltando aí para o nosso horário normal. E a gente tem muito conteúdo bacana para a gente conversar e debater no nosso programa de hoje. E, primeiro de tudo, eu estou super feliz porque hoje é o nosso primeiro programa, apesar de ser o terceiro, da gente estar iniciando, mas é o primeiro programa no nosso novo estúdio, né? Após a repaginação aqui do estúdio da UpTV. Então eu quero agradecer a todos que fizeram com que esse cenário ficasse pronto, que pudesse ter essa repaginação e deixasse um estúdio super aconchegante para a gente. Então eu quero agradecer o Mauro Andrietta, que ele é o diretor da MA Arquitetura e Design, e ele foi responsável por toda a criação e supervisão do projeto. Agradecer ao Gustavo Pitarelli e ao Pedro Bach, do Móvel que Faltava, pelo palco, por todo o projeto dos móveis aqui, que ficou super bacana. Edilena Ferrari, diretora da VL Marmoraria, que fez ali toda a parte da marmoraria ali no nosso toalete, né, no nosso local ali onde a gente vai ficar. Como é que chama, Brunão? A gente está falando de estúdio. Hã? Pode ser na nossa Camarim, copa, o nosso camarim, camarim, o nosso camarim, decoração. poxa vida, isso, aquele momento não lembrei da palavra, camarim, e ficou super legal, obrigado, Edilena, pelo apoio. Andréa Okamoto, do Galpão Casa, que nos concedeu aqui também os móveis, as poltronas, ficou tudo muito lindo. Ivan Piccoli, da Piccoli Móveis e Premier Design. O Fernando Bramante, Fera Brasil, Comunicação Visual. E a Adriane Bramante, que é a madrinha aqui da UpTV. Então, todo esse time, todo esse pessoal fez com que o sonho da Liliana se tornasse realidade. A gente está com um estúdio aqui super bacana, tá? E anotem aí alguns eventos que a gente também tem compartilhado para que vocês possam se organizar e participar de alguns eventos bem interessantes aqui na região do Grande ABC. Então, no dia 28/4, vai ter o 14º Salão de Negócios Achei no ABC. Uma das nossas convidadas que está aqui estará lá também participando. Depois ela também vai dar outras informações, né, Lilian? Tem muita coisa bacana aí para acontecer. Então, no dia 28/4, a partir das 10 horas, vocês podem fazer as inscrições no Salão de Negócios acheinoabc.com.br. Das 10 até as 5 horas da tarde, tem bastante eventos, palestras, rodadas de negócios para vocês participarem. Para quem está interessado, muita gente ainda tem me perguntado a respeito do BNI. Entra lá no site bnibrasil.com.br. Lá vocês vão ter as informações de todos os grupos. Eu faço parte do grupo de Santo André, as nossas reuniões são às quartas-feiras. A Lilian faz parte do grupo de Mauá, reuniões às terças-feiras. Depois a gente passa mais informações também. Então, o grupo de quarta-feira aqui de Santo André se reúne no Buffet Parmenion. Um horário super bacana, a partir das 6h30 da manhã. Às quartas-feiras a gente está esperando por vocês. Muitos negócios lá, tá bom? E dia 13 de maio eu acabei de receber aqui o convite da Tabata Moraes. A gente vai ter o empreendedorismo, a Rede das Mulheres que Decidem, falando sobre empreendedorismo e networking lá em São Bernardo. E eu vou fazer uma palestra para vocês a respeito do tema, né? Networking e geração de negócios para suas empresas. E aí a gente também passa mais informações, tá certo? Então tem bastante agenda, bastante coisa para a gente se atualizar. Eu venho falando sobre networking, mas eu percebi uma coisa. Faltava falar, talvez, especificamente sobre o que é. Eu falei bastante que é
relacionamento, falei bastante que é essa troca de informações entre as pessoas, mas o que é o networking mesmo? E eu trouxe algumas definições aqui para vocês, vamos a elas. O que é o networking? É uma palavra em inglês que indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou com alguém. Eu particularmente gosto muito de uma definição que é do Max Geringer, onde ele diz assim: networking é uma questão de paciência e não de urgência. Guardem esta definição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa. E eu decidi que eu poderia tentar ter a minha visão. E fazendo as palestras, e até mesmo aqui nesse bate-papo que eu tenho com os nossos convidados, eu cheguei a uma conclusão. A minha visão do que é networking. Networking é reunir pessoas com interesses em comum, estabelecendo o fortalecimento das relações humanas, gerando parcerias de negócios através da credibilidade. Essa é a minha visão, é isso que eu entendo sobre networking. E por que gerar negócios através de credibilidade? Porque o networking nos auxilia nas indicações. Quando a gente conversa, quando a gente quer um produto ou um serviço, a gente geralmente pede a indicação. E a indicação tem um peso muito forte. A gente consegue fazer, então, os negócios através de credibilidade. E por isso que o network é uma questão de paciência e não de urgência, porque credibilidade a gente conquista através desse fortalecimento de relacionamento que a gente vai tendo com as pessoas. E como é que a gente pode fortalecer o nosso relacionamento? Aí entra o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre comunicação. Pessoas fazem negócios com pessoas. Mas as empresas precisam se comunicar, elas precisam passar uma imagem muito importante. Como que é o seu site? Como que você se comunica com o seu cliente numa rede social? É impossível viver hoje sem uma rede social. Muitas vezes a gente usa muito o nosso Facebook, Instagram, o LinkedIn, voltado muito para o nosso lado pessoal. Mas como é que a gente está gerenciando o nosso lado empresarial, a nossa empresa, dentro dessas plataformas? Será que a gente está sendo eficiente? Então, hoje eu tenho 3 convidados que a gente vai abordar justamente esse tema. Como que a gente tem se comunicado com o seu cliente? Como a sua empresa tem se comunicado e se identificado com o seu cliente? Então, eu tenho aqui 3 feras. São 3 pessoas que mandam muitíssimo bem no assunto. Eu quero começar pela Lilian. Eu vou ler aqui a definição da Lilian. A Lilian, ela é casada, mãe, empreendedora, palestrante. Jumila Lover, é assim que se diz? Como é que se diz? Jula Lover. Jula Lover. Você vai me explicar o que é isso? Legal. E Mormon, proprietária da agência Layout. Formação. Ela é pós-graduada em consultoria e tecnologia web pela Faculdade Impacta de Tecnologia e tem as especializações consultora e desenvolvimento web, empreendedorismo, marketing digital, redes sociais. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E, bom, explicando então um pouquinho o que é Joomla Lover, né? Na verdade, Joomla é uma ferramenta para desenvolvimento de sites. Eu já trabalho com ela desde 2008, então a gente vai ganhando um conhecimento nessa ferramenta. Então, hoje todos os sites desenvolvidos lá pela Layout são com essa plataforma Joomla, desde um site institucional até mesmo uma loja virtual. Ele permite todo esse desenvolvimento. Muito obrigada. Depois a gente vai falar mais um pouquinho, que eu fiquei ainda mais curiosa. Eu estou aqui também com a Érica Felizola. Ela trabalha com atendimento estratégico. Ela é uma planner que atende. E eu falo para vocês que ela atende muito bem mesmo, né? Eu já conheço a Érica há um tempo e posso garantir isso. Com formação generalista em comunicação e marketing, tem um universo de branding como campo de paixão e de maiores estudos, com formações de instituições como a ECA, na USP, ESPM e Sebastian Branding. É isso? Sebastiane Branding. Sempre com foco em estratégias de comunicação e marca. A Érica está há mais de 8 anos aí trabalhando na DoM Brasil, que é uma agência de publicidade muito, muito renomada aqui na região do ABC. Érica, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada, Carol, pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre networking hoje. Legal, Érica. E estou aqui também com o Bruno Guedes. O Bruno ele é engenheiro de controle e automação e empreendedor, atuando nas áreas gráficas e de gestão ambiental.
Ele é diretor da Lorevic Soluções Gráficas desde agosto de 2013. Ele é responsável por todo o planejamento estratégico da empresa, inclusive no posicionamento da marca no mercado, gestão da equipe e metodologia comercial e, principalmente, né, o relacionamento com os clientes. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, AppTV, pela sua oportunidade. É uma honra participar desse programa. Como ela mesma falou, com essas pessoas feras nessa área. Uma área muito moderna, né, uma área muito visada hoje. E eu julgo que começou muito bem com a definição do que é network, né? Então as pessoas às vezes vêm com um preconceito a esse tema e eu acredito que com esse programa, com essas instruções, vai ficar bem mais claro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então eu quero começar com a Lilian, o nosso bate-papo, e vai ser bem um bate-papo. Eu falo aqui para os convidados que fiquem à vontade, né? Que quando quiserem também conversar e de repente trazer alguma informação, adicionar algo ao nosso bate-papo, fiquem tranquilos, tá? Podem, o espaço tá liberado. Lilian, conta um pouquinho da Layout. Como é que você teve a ideia de iniciar esse trabalho, né? E como que é importante para você essa sua cadeia de relacionamento, né? Porque você trabalhava no mundo corporativo, decidiu iniciar o seu próprio projeto. E como é que foi? Teve uma importância significativa a sua rede de contatos para que você iniciasse o seu próprio negócio? Com certeza, Carol. Eu falo que assim, eu trabalhei muitos anos no meio corporativo, né, em empresas, e quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu decidi sair do mundo corporativo e falei, bom, eu quero iniciar um negócio próprio meu, onde eu possa acompanhar o crescimento das crianças e trabalhar no meu ritmo, do meu jeito. Então foi nessa época então que eu criei a Layout. A princípio era uma urgência, eu brinco, né? Que você acaba fazendo tudo, então fazer desenvolvimento, atendimento ao cliente, não que hoje fuja um pouquinho disso, né? Você acaba fazendo essa questão do networking, ela precisa que você esteja à frente ali do atendimento, principalmente com o cliente, dos contatos, mas hoje eu já estou num local, já tenho uma equipe que me ajuda com tudo isso. A questão do networking, eu acho que assim, é essencial essa questão de relacionamentos. Eu era sócia de uma outra agência até 2 anos atrás. Eu tenho a Layout desde 2008, né, só para explicar, e eu deixei a Layout um pouquinho de lado e assumi a sociedade de uma outra agência. Fiquei lá por mais de 2 anos e resolvi, enfim, um certo período que já não estava sendo tão bacana, tão, enfim, atrativo para mim, e resolvi retomar a Layout. Só que no momento que eu resolvi retomar a Layout, eu já não tinha mais a minha rede de relacionamento, porque eu tinha levado ela para outra agência. Então eu tive que recomeçar essa rede. E foi essencial. Eu digo que a Layout hoje ela tem 1 ano de recomeço, vamos dizer assim, não de história, de experiência, mas ela tem 1 ano aí de recomeço dessa nova fase, e os relacionamentos foram super importantes, né? Como o meu foco lá são as mídias sociais, eu fiz toda uma estratégia para que dentro das redes sociais conhecessem que era a Layout, mas que nada quem que era a Lilian, que estava à frente da Layout, e o que a gente fazia, quais eram os nossos serviços. E eu brinco que tem uma fórmula, né, para tudo isso. Você tem que ter uma visibilidade para que você ganhe uma autoridade, e com essa autoridade você então conquiste uma lucratividade no seu negócio. É bem o que você falou, é com uma paciência, tem que ter paciência em tudo isso. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Nessa mesma época eu entrei no grupo do BNI, que era um grupo, né, é um grupo de networking, ele estava em formação lá na cidade de Mauá. A gente acabou ficando alguns meses nesse processo, mas ele foi essencial para alavancar a Layout novamente com contatos, com novos clientes. E além do BNI, Lilian, eu acompanho bastante a sua trajetória. Você está à frente aí também ajudando no empreendedorismo de salto, junto com a Patrícia, né? Você acabou de chegar de Salvador, foi fazer uma palestra lá. Então, eu gostaria que você comentasse conosco como esses trabalhos têm feito a diferença, né? Você falou de visibilidade. Eu costumo dizer assim, dentro do networking, que eu acho que é uma coisa bacana, torne-se referência, porque ali você não encontra a concorrência. Vá trabalhando, vá fazendo a diferença para que você se torne uma referência, para que daí para frente você não tenha mais a concorrência. Porque quando você fala em visibilidade, nada mais é do que, poxa, a Lilian faz um excelente trabalho, quando eu falar de Facebook, de mídias sociais, é da Lilian que eu vou lembrar, né? O seu nome sempre vem em primeiro lugar. E você tem trabalhado bastante isso. O empreendedorismo sempre está muito atrelado aí ao networking, porque quando a gente vai iniciar um novo projeto,
a gente conta muito com o nosso contato, com os nossos relacionamentos, sejam amigos, parentes, pessoal que estudou com a gente lá na escola, ou pessoas que a gente vai conhecendo mais recentemente, mas isso é extremamente importante, né, pra gente começar. Alguém te levou para o BNI, alguém te convidou, né, esse foi um primeiro passo. Então, fala um pouquinho pra gente dessa importância nesse sentido. Com certeza, Carol. Olha, é super importante. Primeiro porque, como eu te falei, nessa fase que eu estava, de que eu precisava retomar layout, reconquistar novos clientes, eu pratiquei o que eu faço com meus clientes. Eles precisam vender e conquistar uma visibilidade nas mídias sociais. Então eu falei, bom, agora é a hora de eu fazer esse mesmo trabalho com a Lilian e com a Layout. Então eu falo, isso é muito interessante porque assim, você tem que se doar muito. Então é um trabalho que ele não acontece de um dia para o outro, você tem que doar muito tempo, material e conteúdo para você conquistar pessoas. Então, na mesma época, eu comecei a participar de vários grupos de empreendedorismo em São Paulo, comecei a ver que aqui no ABC estava crescendo essa questão também do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, que está em alta, e comecei a participar de alguns grupos. Aí fui convidada para dar uma palestra aqui, outra palestra ali, e fui me tornando referência, como você mesmo fala, Carol, e nesse meio do marketing digital, principalmente na área de mídias, né, de mídias sociais. Então, as próprias empreendedoras é bacana porque hoje a gente tem no grupo Empreendedorismo de Salto, a gente tem um grupo lá com mais de 17 mil mulheres. E hoje, em qualquer momento, quando alguém pergunta, eu preciso de uma ajuda com o Facebook, ou preciso disso, daquilo, a Lília não precisa responder. Eu tenho aí várias empreendedoras que em algum momento o material que eu disponibilizei, ou a palestra que elas assistiram, ou o curso que elas fizeram comigo foi essencial para que elas, né, tivessem algum tipo de progresso, que hoje elas mesmas acabam me indicando para outras empreendedoras, né? E é super bacana essa questão de networking, Carol, que assim, eu fui para Salvador para participar de um outro evento relacionado ao Joomla, que é a ferramenta que eu desenvolvo sites, e eu estaria lá a semana toda. E aí, sou representante da Rede de Empreendedorismo Salto em São Caetano do Sul, e eu comentei com a Patrícia Alves, que é a fundadora, eu falei, Patrícia, eu vou estar lá essa semana, o que você acha de a gente fazer um encontro das empreendedoras lá em Salvador? E essa questão do network é tão importante porque foi simplesmente a gente soltar que haveria um encontro lá, que as próprias empreendedoras locais já se começaram a se mobilizar enquanto a isso, elas já tinham uma referência do que era a rede, como a rede podia auxiliá-las, e aconteceu. Então, essas coisas, você sozinho não consegue fazer acontecer, mas quando você está num grupo onde todos têm aí praticamente o mesmo propósito, que é de networking, de melhorar os seus contatos, as coisas acontecem. Exatamente isso, potencializa, né? Sim. Quando um fala para o outro, a gente acaba potencializando. E qual seria o seu grande diferencial? Fala um pouquinho mais sobre a sua empresa, quais são os diferenciais, né? Você trabalha muitíssimo bem, eu vejo principalmente aí no Facebook, né, a arte. A gente está falando dessa comunicação da empresa com o seu público-alvo, com o cliente. Então isso é muito importante, né? Para você desenvolver o trabalho, você precisa entender e captar bem o que o seu cliente precisa, que público que ele quer atingir. Então conta um pouquinho dessa sua expertise e como é que você trabalha justamente para trazer essa imagem da empresa para o cliente e para aqueles clientes que ainda não conhecem, né, as empresas para quais você está aí prestando serviço, para que elas se tornem visíveis também, para que elas se tornem referência. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a Layout em si, ela tem praticamente duas especializações, que é o desenvolvimento de sites, desde um site institucional a um e-commerce, quanto a parte de mídias. Eu, Lilian, eu comecei desenvolvendo sites, então eu colocava lá a mão na massa, eu desenvolvia os sites, e acabou chegando um momento que eu não ligava os sites, de contato, e aí eu comecei a perceber que eu não podia só entregar o site, eu precisava fazer algo além. O cliente, na verdade, ele queria resultado, ele queria ou visibilidade ou vendas, na maioria dos casos o cliente quer vender, e foi bem na época do boom do Facebook, foi lá em torno de 2007, e eu falei, bom, eu preciso me especializar nessa área de redes sociais. E aí eu comecei a fazer vários cursos, e eu sou fuçadora, então eu comecei, foi excelente porque foi bem no comecinho do Facebook, eu comecei a testar várias coisas que naquela época podiam ser utilizadas, hoje já não podem mais. Então eu brinquei, né? Brinquei muito com a rede. Eu, particularmente, gosto muito de mexer com as redes sociais. Muito além do site em si, porque você consegue conquistar e passar para o cliente resultados reais. Eu falo que é que nem cartão de visita que você manda imprimir uma gráfica.
distribui, ninguém vai e-mail, ninguém vai pedir o seu orçamento. Quando a gente faz, então, ações lá no layout focadas em resultado, a gente consegue medir quantas pessoas a gente alcançou, para quantas pessoas chegou aquela divulgação daquele cliente, qual foi o retorno dele em vendas. E, então, isso é bem interessante, isso é gostoso, porque a gente consegue mensurar e visualizar o resultado dos clientes quando a gente faz esse tipo de ação. Você tem algum case de sucesso que você queira compartilhar conosco? Você, de repente, pegou, não sei... Pode, a gente conhece algumas e algumas empresas e dá para a gente falar de pegar a mídia social ali de uma determinada forma e transformar isso num canal de comunicação importante com o consumidor final. Tem alguns, Carol. Eu acho assim, resultado é muito relativo e muito abrangente, principalmente para o cliente. De repente, como eu falei, o resultado para o cliente é um, o resultado para quem trabalha ali é outro. Assim, podem ser vários tipos de resultados, a mensuração pode ser em vários itens, né? Mas eu posso citar alguns aqui rapidamente. Nós temos um cliente chamado Giacomo Alimentos, ele é um cliente na área de alimentação, ele faz toda a parte de salgados, não salgados para festas, mas aqueles salgados maiores. Até então, ele atendia simplesmente a rede de atacado, como Grandes Cafés, France Café, Casa do Pão de Queijo, etc., várias grandes redes, e ele queria entrar no mundo do varejo, porque o lucro dele seria muito maior. Então, a gente começou a fazer todo um trabalho lá de primeiro. Ninguém conhecia quem era Giacomo. A Lilian lá em casa, ou o consumidor que estava ali nas redes sociais, não sabia quem era a marca, não sabia onde a marca estava. A gente fez todo um trabalho de visibilidade. Ele começou a vender pelo Facebook antes mesmo de ter o site. Depois que ele começou a vender pelo Facebook, aí ele teve um site. Hoje ele está num processo de fazer um e-commerce. Mas a gente conseguiu criar uma visibilidade e fazer uma rede de contatos para ele dentro das redes sociais, para que ele pudesse alcançar o público final, que seria o varejo. Isso foi bem interessante. Os resultados são interessantes para eles também em relação a vendas. Eles conseguem hoje vender pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail e pedir isso pelo próprio site, né? Um outro caso interessante é a própria rede Empreendedorismo de Salto. Ela começou com um grupo, o grupo lá é muito engajado. Quando a gente fala de engajado, o que é o engajado? É aquele usuário que se envolve. Ele se envolve com todas as publicações e com as pessoas, né? Então, a gente conseguiu criar uma rotina de publicações lá dentro. Se você entrar hoje na fanpage do Grupo Empreendedorismo de Salto, nós fazemos a gestão. Então, você vai ver que todo dia tem uma postagem nova, com conteúdo bacana. E temos um case mais novo, que a gente ainda está começando um trabalho desenvolvendo lá, que é a loja de alimentos orgânicos, Tudo Natural, que fica aqui no ABC, inclusive. E nós fazemos toda a gestão da página do Facebook, Instagram, e-mail marketing, e acabamos de lançar faz 2 meses o e-commerce deles, onde hoje você pode acessar online, tutonatural.com.br, e lá você consegue selecionar quais são os seus produtos, sempre nessa linha, né, de orgânicos. O alcance que eles tiveram de pessoas, só nesse simples, assim, eu digo que da primeira para a segunda semana que a gente da fanpage, foi assim 4 vezes maior o alcance que eles tinham, assim, já uma média de um ano atrás, né? Então, foi um resultado interessante. É claro, como eu falei, resultado para cliente nem sempre é só o número expressivo que você tem, o número de curtidas, de compartilhamentos. Mas, do nosso lado aqui, que é a questão de mensurar, o alcance da página, tanto em curtidas, em comentários, como em pessoas, foi 4 vezes maior do que era antes na outra gestão, né? Mas aí entra naquela questão que a gente estava falando de ter a paciência, né? Talvez num mundo tão digital, num mundo tão rápido, né? A gente acaba tendo essa situação de... Eu quero para agora, eu entro no Google, eu entro num site, eu já clico lá e eu já tenho. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho de trabalhar justamente essa questão do relacionamento. E o relacionamento é isso, você vai aos poucos estabelecendo o vínculo, tornando-se referência, aparecendo melhor, né, nos espaços, para que o resultado realmente venha. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho disso, né, dessa paciência, da gente fortalecer, da gente estruturar todo esse trabalho. Lilian, eu vou fazer uma pausazinha com você
a gente vai voltar a debater porque está muito enriquecedor tudo que você está trazendo. Mas você falou uma coisa que é importante. Você falou assim, não adianta eu fazer bons cartões e deixar ali guardado e não oferecer isso a ninguém. E a gente está aqui com o Bruno, que afinal de contas, gráfica, impressão, é com ele, né? A Lorevic vem realmente fazendo um trabalho bem diferenciado com relação ao atendimento aos clientes, um trabalho muito personalizado também, né? Sempre visando entender melhor ali o que os seus clientes precisam, né? E o pessoal falava muito que o papel ia acabar, né, Bruno? Mas eu tenho visto que não, porque assim, a gente está falando dessa questão de resgatar os relacionamentos, aprofundar os nossos relacionamentos, mas quando a gente pega um papel, a gente pega uma apresentação impressa muito bem feita, isso causa um impacto muito positivo na gente, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da Lorevic, dos seus diferenciais, e a gente vai entrando aí também no assunto network. Não, perfeito. Eu adoro ouvir situações como essa. Não, temos que gastar cartão de visita, divulgar, né, utilizar as mídias impressas aí para divulgar a nossa empresa. E realmente já me perguntaram algumas vezes, mas a crise do papel, a parte, né, de meio ambiente, será que vai afetar? Não, sim e não. Eu vejo a parte digital, como a Lilian falou, um complemento com a parte impressa. E mesmo hoje é normal a pessoa querer ver, querer pegar, né, a questão de livros, não ler no meio digital, mas ler também no impresso. E aí cada um escolhe aquilo que prefere. A Lorevic, ela surge de uma ideia um pouco diferenciada, na verdade, 99% diferenciada, porque a nossa história tem 3 anos e a minha formação, como você disse, eu sou engenheiro de controle de automação, me formei no Instituto Mauá de Tecnologia em 2006 e antes do projeto da gráfica eu engajei na parte de meio ambiente. Então eu tenho um negócio na área de consultoria ambiental onde a gente lida basicamente com áreas contaminadas, desde os postos de combustível passando pelas indústrias. E por ser consultoria, muitas vezes grande parte do nosso trabalho é papel, são relatórios, observar na tela, são responder pareceres e emitir documentos. E eu sempre fui uma pessoa muito mão na massa, né? E aí nessa empresa eu sofria um certo preconceito toda vez que eu precisava de um material gráfico. Então me questionava assim, mas por que você não faz 10 mil folhetos? Você quer só 500, você quer só 1000? Ah, vamos fazer um brinde de final de ano, quero fazer 20 agendas. Não, faz 1000, mas eu não tenho 1000 clientes, né? Então, a história de sucesso da Lorevic ao longo desses 3 anos tem sido fundamentada por isso. Eu tive um tempo, né, diferente das indústrias gráficas antigas, onde a história é bem parecida, foi uma pessoa que trabalhou por intermédio dos seus familiares, e aí comprou suas primeiras máquinas e desenvolveu um negócio. Hoje são grandes potências e respeitosas potências da área gráfica. A Lorevic, ela surge de uma ideia simplificada, em vender aquilo que você precisa. Então, eu tive um tempo de pensar e ver o que o mercado hoje precisa. Então, o nosso logotipo até formado pelas 3 gotas, que nas cores representam as cores fundamentais, mas cada gota dessa a gente associou a uma necessidade. Uma é a questão de atendimento, ela tem que ser focada na sua necessidade. Então, eu acho super justo no desenvolvimento do negócio, eu sentar com você, cliente, por exemplo, e entender o porquê daquela quantidade, o porquê da sua demanda, se a gente pode fazer uma parceria no quesito demanda, com entregas programadas, faturamento programado, né? A produção gráfica, a preparação de máquina, o processo ele é muito caro, então se você tem uma quantidade maior, você consegue uma depreciação muito melhor. E isso tem potencializado as vendas dos meus clientes, que é o meu maior interesse. Eu quero que você venda mais e eu, consequentemente, se você respeitar a nossa parceria, você é o seu parceiro e não se preocupe. A outra questão é o prazo, não que a gente seja a gráfica mais rápida, mas é até um crime eu ser engenheiro não trabalhar dessa forma, né? Então a gente dimensiona um cronograma e se esforça ao máximo para cumprir. Claro, estamos sujeitos aos problemas que todas as gráficas têm, mas eu não prometo coisas que eu não consigo cumprir. E a questão da qualidade é um item complicado, porque se refere desde a qualidade de acabamento final, a impressão e ver o material bem impresso, como também o papel especificado, a qualidade do material utilizado, a qualidade do acabamento utilizado. A gente tem muitas situações em grandes tiragens, onde coloca esse material ruim no meio do bom, isso a Lorevic não faz. E essa soma disso tudo, pensando nesse atendimento, focado na necessidade do cliente, tem nos dado aí diversas histórias de sucesso. Eu acho que isso é bacana, você conseguiu, de alguma forma, estudar um pouco o mercado,
né, e entender. Você foi cliente, se colocou no papel do cliente, você teve essa empatia. Eu quero montar o meu próprio negócio, mas o que eu quero levar de diferencial para o meu cliente? Esse já foi um ponto. Frente a isso, você chegou a conversar também com outras pessoas ali do seu relacionamento, dizendo, olha, eu estou com a ideia de abrir a gráfica, quero estruturar nessa... Porque o seu trabalho é muito personalizado, né, Bruno? Você procura efetivamente atender a necessidade ali do seu cliente. E eu acho que esse é um grande diferencial. Né? Talvez esse seja o grande diferencial da Lorevic. Exatamente. Como é que essa rede de contatos te auxiliou a chegar nesse seu modelo de negócio? Você já tinha isso em mente. E onde você foi procurar mais bases para poder iniciar? Não, legal. Tem até um jargão da área gráfica que fala assim, o que é uma gráfica? Gráfica pinta papel. Então você me manda um arquivo, me manda uma arte e eu imprimo, o que acontecer está feito. E a gente não vê assim, porque voltando àquela história de eu como cliente, me manda o arquivo fechado num determinado programa, mas eu não sei nem o que é arquivo, o que é arte, o que é programa, né? Então, conversei sim, no dimensionamento da Lorevic, foi a ideia o quê? De qual mercado abranger. Então você vê gráficas que fazem embalagens, gráficas que fazem material promocional, gráficas que fazem só papelaria. Mas o processo é o mesmo, a máquina é a mesma, né? Eu como sonho, quando eu tive o contato com a primeira gráfica, que eu vi as máquinas, processo, barulho, pessoas, aquilo lá me causou essa paixão. E aí, por que não o contexto soluções? Daí vem o nome de soluções na área gráfica. E ampliar um pouco mais as soluções, né? A gente tem aqui a Érica do UEM, que é a nossa parceira na parte de criação. E porque se o cliente necessita de uma criação, eu já passo para ela, já cria dentro de um padrão de impressão, e aí o cliente se preocupa apenas em gostar ou não. Então é feita a criação, o cliente aprova, é feita a impressão, então ele compra um produto pronto. E não somente um serviço, e de repente está concluído e fala, não, agora você dá um jeito de imprimir. Então a gente conversou sim, identificou, inclusive as partes negativas, né, as dificuldades no mercado, nesse Brasil que está um pouco turbulento, e a gente conseguiu então vender uma solução completa, não só uma prestação de serviço. Isso é bacana porque você acaba tendo parceiros que te agregam a qualidade que você deseja, né? E personaliza dentro desse contexto que a gente está falando. Então você vai ter o atendimento, você vai ter a qualidade, você foi estudar, assim como a Lilian também foi estudar o mercado. Então olha a importância da gente se preparar, né? Para também depois começar a trabalhar ali com a nossa rede de contatos para a gente poder fazer o trabalho, engrenar o trabalho. E como que o BNI, Bruno, tem te ajudado também nesse sentido? Porque o BNI traz muitas indicações, a gente acaba ali compartilhando a nossa rede de contatos. Além do BNI, você tem algum outro vínculo com algum outro grupo, com alguma outra associação mesmo que trabalha ali o networking que te ajude nisso? Ou é hoje mais voltado para o BNI quando a gente fala de networking? Tá. Pensando em network no contexto de participação, o foco sim é o BNI, o grupo aqui também de Santo André, mas eu participo de alguns outros grupos de negócio, alguns grupos de WhatsApp e nada formal. Casou muito a ideia do network do BNI com a Lorevic, por quê? Sempre que a gente dá o primeiro atendimento a um cliente, a gente sempre envia no texto, agradecemos imensamente a oportunidade dessa parceria. E a parceria, se você parar para pensar, é um conceito muito amplo, porque precisa, em primeiro momento, um respeito mútuo. E isso é relativamente escasso. Então, a busca por pessoas que se respeitam e, por fim, concluem uma parceria, isso é incrível. E a metodologia do BNI, dessa forma o quê? De organizar e apresentar um método para que essas coisas aconteçam de forma respeitosa e natural, tem surgido aí diversas parcerias, diversas situações de muito sucesso. Não só trabalhos, mas principalmente as parcerias. Então, pensando na teoria do ganhar contribuindo, é natural num primeiro momento que você acreditou que é possível network. E aí você tem um primeiro momento numa reunião, é natural você falar, nossa, que legal, eu estou aqui, um monte de gente para eu vender. Né? Na gráfica é muito simples, né? Toda empresa usa no mínimo um cartão de visita. Então você vem naquela primeira ideia, não, vou ganhar muito dinheiro aqui, vou vender. Só que você tem um segundo contato, você fala, peraí, aqui está todo mundo se ajudando. Então, para ser network, então para a coisa ampliar, eu preciso contribuir também. Então, se você vê dessa forma, aí sim a coisa vai naturalmente. Surge aquele respeito, surge aquela consideração, um laço de afetividade, naturalmente as parcerias, os negócios e, por fim, o dinheiro surge. É aquilo que a gente vem falando, né? A credibilidade. Exatamente. A gente vem construindo esse relacionamento, constrói essa credibilidade
E hoje você acredita que quantos por cento dos seus negócios são gerados através das indicações? Pelo menos 80%, sem medo de errar. Bem considerável. Bem considerável. Né? Então, olha que dado importante que o Bruno traz para a gente, né? Como ele trabalha, esses contatos que ele tem, o networking, e como o trabalho dele, por ser diferenciado, acaba chegando como? As pessoas indicam, as pessoas confiam, que é o mesmo que acontece com a Lilian. Você sabe hoje, Lilian, quanto que é a indicação ali para você? Carol, também acho que é em torno de 80, um pouquinho mais, por conta aí eu faço parte, além do BNI, do grupo de empreendedoras que acabam também sempre indicando. Hoje a gente não faz nenhum tipo de divulgação para trazer novos clientes, a não ser o network. Olha que dado espetacular. 80% ou até um pouco mais de 80% de negócios gerados através de... Lilian, repete, por favor, para a gente, que o microfone deu problema. Pode falar. Não, hoje eu posso dizer que pelo menos 80%, um pouquinho mais dos nossos novos negócios são networking. Ou BNI, ou grupo de empreendedoras. A gente não faz outro tipo de ação, a não ser o contato com esse networking que a gente tem. Olha que importante, que dado importante. Então, a Lilian tem aí também, na casa de 80% dos negócios sendo gerados através da indicação. E ela trabalha muito bem a imagem dela, a imagem da empresa dela. Assim como o Bruno também trabalha muito bem a imagem da Lorevic, o relacionamento, né, não só a imagem, principalmente essa questão do relacionamento com os clientes. Vou fazer uma pausa com você, Bruno, porque para falar de relacionamento também, para falar de comunicação, para falar de planejamento e criação, quero conversar com a Érica, da DOM Brasil. Érica, a DOM também, eu diria que o quê? Uns 90% dos negócios que são gerados é através da indicação, né, a DOM? É isso mesmo, Carol. Assim, nesses 15 anos de história, que agora em 2016 a gente completa 15 anos, a gente já fez um levantamento no passado e esse número foi de 95%, assim, aproximadamente, de negócios gerados a partir de indicação. E aí, nos últimos anos, com a participação e o envolvimento em grupos de networking como o BNI e outros, esse número se manteve e a gente conseguiu ampliar a nossa visibilidade de maneira bem significativa, o que é muito legal. Isso é fantástico. Eu gosto desse case da DOM porque é basicamente ali a indicação mesmo, né? É aprimorar esse contato com o cliente. Eu gosto muito ali, criatividade planejada. Eu acho que representa muito como a DOM de fato trabalha, né? Então eu gostaria que você trouxesse para a gente, Érica, quais são esses diferenciais da DOM? E a DOM é uma referência e quem faz negócios com a DOM indica e vai trazendo indicações e vocês vão conseguindo crescer desta forma. Qual é esse grande diferencial? Qual é esse segredo que vocês conseguiram trazer de uma forma tão eficaz? Carol, é um processo de evolução, né? Então, assim, a Sandra fundou a empresa lá em 2001, foram 15 anos, e o nosso negócio virou outro nesse período, né? No momento em que era basicamente material gráfico, criação e impressão, a gente viu um cenário de um outro extremo nos últimos anos, em que mídias digitais, redes sociais, quase todo o investimento de pequenos e médios negócios indo para a internet. E aí, como ficou esse negócio da comunicação que virou de ponta cabeça, né? Hoje a gente se posiciona, assim, como um parceiro de negócios, cúmplice nos negócios dos nossos clientes, parceria e um pouquinho mais. Então, a comunicação é um braço estratégico e a gente não entrega só a criação, a gente entrega planejamento. Então, quais são os objetivos daquela peça, daquela ação, seja uma ação que vai ser impressa, um cartão de visita, a criação de uma marca, que não é só ser bonitinho, ele precisa ter uma série de questões que vão gerar uma imagem nos consumidores e nos diferentes públicos da empresa. Então, hoje nós somos um parceiro de negócio, sim, que atuamos com planejamento e com criação. Então, eu costumo dizer que o arroz e feijão, ele alimenta, mas não tem aquele tempero, sabe? Aquele toque especial. E é o planejamento sem a criação. O inverso também é verdadeiro. Então, eu posso ter uma obra de arte
que eu gosto ou não. E aí é arte, não é comunicação a serviço do mercado. Então, tem todas essas questões que a gente avalia e eu acredito hoje que seja o nosso grande diferencial. E vocês estão vendo o logo aqui? Olha que bonitinho. Esse logo, ele foi criado pela Doeme e fazer um agradecimento hoje muito especial a você, Érica, e toda a equipe da Doeme, porque foi tudo ali muito rápido, né? Entre o convite para a gente iniciar o programa aqui e eu conversar com você para a gente fazer o logo, foi um espaço de tempo, acho que em menos de uma semana. E de forma... O que eu achei muito legal, falando como cliente e o que aconteceu, a forma como vocês procuram pegar essas informações para que aí possa ser criado ou um logo ou essa comunicação visual que vá realmente transmitir aquilo que a empresa está precisando, né? Então, eu achei isso fantástico. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho disso, porque a comunicação é tudo, né? Você me passou ali algumas, acho que foram 4 ou 5 opções de logo, e eu ainda brinquei, nossa, esse tem mais a minha cara, dá pra gente mesclar desta forma. Esse daqui eu achei que ficou muito formal, eu não sou tão formal assim. Então isso agregou demais. Vocês conseguem também entender muitíssimo bem o que o cliente precisa. E como que isso faz a diferença depois na hora que o cliente vai conversar, a empresa vai conversar com o cliente dela? Na verdade, é uma etapa de entendimento, né? Que é a nossa etapa de diagnóstico aí dentro desse processo, que é responsabilidade da figura do atendimento, de perceber todas essas nuances do cliente, verificar quais são, além dos desejos dele, quais são as necessidades do mercado e do público, para tentar equilibrar todos esses fatores. Porque nós estamos lidando com pessoas, quem decide todo o processo nas estruturas que a gente atende, muitas vezes tem a questão de gosto, de identidade, de se ver naquele material, de gostar ou não, e tem que responder às necessidades do mercado, porque senão o consumidor não reconhece, ele não entende aquela mensagem. E comunicação é um processo muito complexo. Então, eu estou falando algo e eu preciso ter certeza de quem está recebendo aquela mensagem está entendendo isso da maneira como se deve. Então, a gente toma muito cuidado com essa etapa de diagnóstico, esse primeiro entendimento com o cliente, para que nós possamos entregar algo que seja de acordo e um pouquinho mais, superar as expectativas. E isso, para a gente, traz uma satisfação muito grande, porque nós temos índices baixíssimos de refração na agência. Então, falar, não gostei, começa de novo, é muito difícil acontecer. Porque nós nos dedicamos nessa etapa de entendimento um tempo, às vezes, maior do que o comum no mercado. E como que essa parte criativa, na verdade, como essa parte da comunicação pode fazer a diferença para as empresas? Porque, como você falou, é um processo, você vai entender. E eu acho que no mercado de vocês hoje, essa parte da comunicação também ela acaba mudando muito rapidamente. Hoje funciona muito bem um tipo de site, amanhã, de repente, já vai ter um outro tipo de site. Então, a gente tem que estar sempre muito atento à tecnologia, né, que também faz essa diferença. E dentro dessa comunicação mesmo, de prestar atenção no que está acontecendo no mercado para que isso se torne muito eficaz. Então, qual a importância disso tudo, Érica, para que a empresa tenha um posicionamento diferenciado ali no mercado e que ela se destaque, né, que ela não seja só mais uma? Na verdade, a gente trabalha dentro desse contexto, Carol, atuando também como departamento de marketing e comunicação dessas empresas. Eu costumo dizer que comunicação é gestão de pontos de contato. Então, o que são esses pontos de contato? O cartão de visita e o material impresso que o Bruno vai imprimir, o site que a Lilian vai desenvolver e as redes sociais que ela vai administrar, a identidade visual, o conjunto de peças, se for uma loja, a identidade de loja, se eu vou ter um aroma ou não, como vai ser a minha fachada. Todas essas questões são pontos de contato da marca com os consumidores. Que nós não podemos ser pessoas ou marcas diferentes em cada um deles. Então, o trabalho de comunicação, e o da agência especificamente, vem para alinhar todos esses pontos de contato e fazer com que os consumidores entendam a sua marca de uma maneira única. Que eu passe aquele posicionamento fortemente em todos os pontos de contato. Assim como o Bruno faz. Então, hoje é muito
visível essa questão dos diferenciais, os 3 diferenciais da Lorivic, porque eles enfatizam isso em todos os pontos de contato da marca. E a Lilian, com a empresa dela, também tem essa preocupação de alinhar todos esses pontos de contato. E a gente reconhece, eu costumo dizer que posicionamento é o lugar que os consumidores vai colocar a sua marca ali na cabeça deles. Então, a minha marca vai ocupar que lugar na cabeça do meu consumidor? Vai ocupar o lugar da qualidade? Vai ocupar o lugar do atendimento? Vai ocupar o lugar do prazo, da agilidade, do sabor, dependendo do produto? Então, cada produto tem o seu diferencial e precisa ser explorado em todos os pontos de contato, senão as coisas ficam meio desconectadas e não geram um alinhamento e que não traz força de marca, não constrói imagem, outros tantos aspectos aí do nosso universo. Ou seja, ser criativo requer, de novo, muito planejamento, muito alinhamento, né? Porque você não pode perder nenhuma ponta disso tudo, porque o que você bem falou, vai fechar o trabalho com a gráfica, vai fechar o trabalho que está ali com as mídias sociais, você tem que estar falando sempre ali a mesma linguagem para que o cliente efetivamente não se perca, né? Então, olha como é importante essa questão do posicionamento e da comunicação. Que tipo de imagem, que tipo de mensagem a gente vai passar para os nossos clientes. E, Érica, mesmo você tendo aí todo esse trabalho já com o pessoal entrando em contato com você, um indica para o outro, você entende que participar do BNI, e você também participa de outras ações aí de networking, é sempre muito bem-vinda, independente de você já ter uma carteira que te traga um movimento, que já te traga outras indicações? Com certeza, Carol. Na verdade, assim, nós não podemos parar, né? Porque indicação, na verdade, é um processo, é uma relação humana, né? Hoje a pessoa está dentro de um negócio, amanhã não está mais. É uma variável que ela não é constante, né? Então, além de manter a questão da indicação nos mesmos níveis, a participação de grupos de networking traz um crescimento pessoal para as pessoas que estão envolvidas nisso muito grande. Então, olhar o dia a dia de outros negócios, entender a dinâmica de outras empresas, conversar com pessoas, expor alguns fatos, sempre traz alguns fatores bem legais para o nosso crescimento. O BNI é um caso, outros casos como o Itaú, Mulheres Empreendedoras, que eu também participo, frequento com menos assiduidade, mas sim, trazem esse enriquecimento pessoal e profissional. Eu, sinceramente, acho que esse programa passou muito rápido. Acabou de subir a plaquinha ali que é para eu encerrar. Eu tô, tipo assim, indignada. Porque foi fantástico, passou muito rápido, foi muito bacana. E eu acho que vale um repeteco, porque é um assunto que a gente pode explorar muito. Eu acho que de tudo que a gente comentou, fica algo muito importante para você que está nos assistindo. Se comunique bem com o seu cliente, mas para que você se comunique bem, tenha ao seu lado pessoas que saibam fazer isso, porque às vezes a gente acha que está sendo efetivo e não está. Já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. Então a gente tem que tomar esse cuidado, e a gente trouxe aqui 3 exemplos de 3 grandes empresas que trabalham muito bem essa parte da comunicação. Então eu quero agradecer muito a Lilian. Lilian, suas considerações finais. Obrigado por ter participado, obrigado por toda essa troca que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, Carol, agradeço o pessoal do EME, aqui com a Érica, o pessoal da Lorivic também, muito bacana o bate-papo. Só o último recadinho, Carol, quero convidar então o pessoal aqui do ABC para participar do 14º Salão de Negócios da Shein no ABC, que vai acontecer nessa quinta-feira lá no Restaurante Pingos. É um evento super bacana, com várias palestras gratuitas, das 10 da manhã às 17 horas. Também haverá rodada de negócios, então quem tiver algum interesse, quiser participar, é um momento bem bacana de networking, só acessar lá o site que tem todas as informações. E como é que a gente entra em contato com você, Lilian? Bom, é só digitar lá no Google ou me achar nas mídias sociais, pode colocar Lilian Leal com M de Maria ou Layout, que é o nome da minha empresa, vocês vão me achar facinho. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Érica, obrigado pela presença, foi muito importante esse bate-papo que a gente teve e expandir esse conhecimento a respeito de comunicação. Quero te agradecer, deixe os seus contatos da DOEM, para que o pessoal também possa entrar em contato contigo.
Obrigada, Carol. É sempre uma oportunidade trazer a questão da comunicação como um investimento e não necessariamente como um custo. E em momentos de crise isso é fundamental, porque só quem investiu um pouquinho a mais vai conseguir esperar a hora que os ventos voltarem a soprar a favor. Enquanto a gente tiver que remar, isso vai contribuir bastante. Para me encontrar, Érica Felizola, eu sou da DuoM Brasil, as redes sociais, o Google sempre colaboram nessa localização de pessoas agora. Muito obrigada, Carol. Eu que te agradeço. Bruno, obrigado pela presença, foi super bacana o nosso bate-papo. Deixe os seus contatos, por favor. Obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado, pessoal que participou dessa conversa, realmente extremamente agradável e importante. Queria, um segundinho, citar uma coisa muito importante que a Lilian falou, acho que não pode deixar passar. Você viu que ela citou que no negócio dela, hoje, ela não precisa mais divulgar. Né? O network funciona de uma tal forma que as pessoas vão encontrando, as pessoas vão relacionando. E eu acho que isso tem tudo a ver com o seu programa, a iniciativa é incrível. E nós, lá da Lorevic, fazemos parte disso. Estamos dispostos e abertos a parcerias, visando esse tipo de negócio mesmo. Pode nos encontrar pelo nosso site, www.lorevic, com cmudo no final.com.br. Meu nome é Bruno Guedes, também facinho de achar hoje nas redes sociais. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a presença de todos e eu quero fazer um agradecimento muito especial, como sempre não poderia deixar de ser. Quero agradecer a Marisilda da Conclasse Boutique por me investir em todos os programas, pela parceria. Muito obrigado, Marisilda. Aos meninos do Estúdio Voyage, Eli e Marco Antônio, como sempre, sempre me recebendo com muito carinho, cabelo, maquiagem, obrigado. Liliana, pela oportunidade de estar aqui fazendo o programa Network em Companhia, levando todo esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi um programa enriquecedor, eu achei fantástico. Eu realmente só tenho a agradecer a vocês por compartilhar conosco toda essa bagagem que vocês têm. E o pessoal às vezes olha e fala assim, pessoal novo, pessoal com muito conteúdo, pessoal com muita bagagem no networking, no empreendedorismo e fazendo negócios através das indicações. Obrigado a todos vocês por nos acompanharem. Eu espero por vocês no dia 16 de maio, às 16 horas. Teremos um novo programa com outro conteúdo. Eu aguardo todos vocês, tá bom? Uma excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada.